Nossa saudação cristã no precioso nome de Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Nós te agradecemos por a bondade e a misericórdia do Senhor, que tem sido a causa de nós não sermos consumidos. Estamos agradecidos por mais essa oportunidade, né, de estarmos aqui neste domingo. E estamos vindo de uma viagem missionária, mais uma viagem missionária, na cidade do Rio Grande do Sul, no assentamento Itamaraty. E ali fica o município de Ponta Porã, né? E agradecemos a Deus porque estivemos ali muitos momentos maravilhosos, visitas, ficaram alguns irmãos para ser batizados, nosso retorno ali, e batizamos um casal de jovens, da qual a irmã Jasmine, que é paraguaia, e o irmão Tiago. Então tivemos um momento maravilhoso ali, na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e estamos gratos por mais essa oportunidade de estarmos contribuindo, né, na obra do Senhor. Às vezes eu fico meditando a vida que a gente vive. Cada pessoa se dedica a algo, um de ser egoísta, outro de ignorar a importância dos outros e de se autonominar Senhor de todas as coisas. E quando Deus nos fez para que Ele fosse verdadeiramente justificado, santificado na nossa vida. Então eu agradeço muito a Deus por me permitir termos tempo para meditar na sua palavra. Essa viagem foi uma viagem difícil, foi uma das mais difíceis que eu já fiz em missão. O retorno foi mais difícil ainda e não foi fácil. A condição financeira da gente, né, não é fácil, mas a importância é que foi feita a obra e brevemente estaremos construindo, né, desenvolvendo no nosso Face aí, um tabernáculo que a irmã Alessandra, a irmã Adriane, cederam lá um terreno da 15 por 40 de fundo, né, para construir a igrejinha, né. Eu achei tão bonito o nome igrejinha. E tem uma meninazinha de 3 anos, e quando eu chego lá, ela diz, meu pastor. Então isso ela eu sento com ela, leio a Bíblia com ela, tem 3 anos. Então é um momento muito gratificante de estarmos juntos nesta caminhada. Quero mandar nossas saudações para todos os obreiros do Ministério da Noiva no mundo inteiro, que estão sobre, às vezes eu digo sobre, mas que estão debaixo, né, da potente mão profética de nosso amado José Brana, irmão Billy Paul. Eu estava meditando ontem, fazendo um trabalho ali, sobre o ministério do irmão Billy Paul. Hoje a gente usa até mesmo como slogan para se autopropagar, o Billy Paul, o homem que mais viu milagre no mundo. Mas, no entanto, nós não valorizamos isso. Nós não damos valor no homem, na pessoa do irmão Billy Paul, a importância que ele tem para nós. Eu fico meditando por que Deus recolheu tantos homens e o irmão Billy Paul fica como testemunho vivo, cumprindo o que a profecia, o que o anjo falou para o irmão Brana. Hoje nós usando o nome Tabernáculo Jefferson, às vezes você clica no site do Tabernáculo Brana, aí aparece várias igrejas, mas no entanto não respeita o ministério. Nosso Brasil é um dos países que mais perdemos os valores pela importância que tem o ministério do Tabernáculo Brana em Jeffersonville. Homens que se intitularam dono da mensagem, não respeitam os direitos autorais dados ao ministério da noiva pelo Espírito Santo.
Então, e aí fica usando o slogan, né? Mas eu agradeço a Deus por revelação tá nesse ministério da mensagem. E vai nossa saudação para todos os irmãos, representantes da voz de Deus em cada nação, cada estado. Eu costumo chamar as embaixadas, né, do Tabernáculo Brana em todo mundo. Nossa saudação cristã do seu humilde servo José Cardoso, da qual não sou nada, apenas estou tentando contribuir, ajudar, fazer mais, botar mais um tijolo na parede para a construção da obra. Eu não sou engenheiro nem sou técnico, sou apenas um humilde pedreiro que estamos aí colocando, ajudando a colocar mais um tijolo ou bater mais um traço de cimento para ajudar na obra do Senhor. Agradeço a Deus por me permitir essa oportunidade, né, de a gente estarmos juntos, né, e também vai nossa saudação cristã para nosso amado José dos Santos, também está na milícia, militando, e nosso amado pastor Valderi, pastor Valdir, pastor Miguel, pastor Indy Freitas, pastor Gil César e pastor Duval, que estaremos no encontro agora ali em Curitiba, em Minas Gerais, né, em novembro, querendo Deus. Nossa saudação para o irmão pastor Jaime Peixe, pastor Abel, para o pastor Policarpo e todos os irmãos, para nosso amado pastor Demutia, que também é um militante ao lado desse ministério, e por todas as ovelhas que nos permite, né, receber essa grande responsabilidade de ministério pastoral. Vai nossa saudação para todas as ovelhas, cada mãe de família, cada irmã, cada irmão, cada jovem, adolescente. Vai nossa saudação para vocês saber que todas as lutas, dificuldades que vocês passam, vocês não estão passando só. Saiba que existe um Deus cuidando de vocês, adolescentes, filhos de Deus, jovens, crianças, mães, vocês, mamãe, as lutas, as dificuldades que vocês passam, vocês não estão passando só. Existe um Deus que cuida de vocês. Não é fácil ser uma jovem, uma adolescente neste mundo que nós estamos vivendo. Não é fácil ser uma mãe de família, um homem de caráter, dignidade, honrando, é compromisso nos trabalhos, aonde Deus tem nos colocado. Vai nosso abraço para todos vocês, como seu humilde servo, e para todos os lares, para a família José Brana em todo o mundo. Perdão que eu só dei estado para chorar, né? E nosso amado José Brana, saiba que eu não posso apertar sua mão, não posso estar do seu lado aí, mas saiba que meu coração foi revelado o seu ministério para mim. E todos vocês que fazem parte desse ministério, da noiva do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa saudação para todos os irmãos no Brasil e no mundo, nos países que têm nos acompanhado, nos ouvido, as vossas orações. Obrigado e agradecemos a Deus por isso. Então, eu gostaria de... Não sou um pregador, não sou um teólogo, sou até analfabeto, mas agradeço a Deus também pelo meu filho Caleb, que tem nos ajudado, né, nesse trabalho. Josué, Gabriel, né, que tem nos ajudado muito. Caleb é o técnico aqui, que eu não sei mexer com isso, às vezes eu sou um pouco duro com ele, mas graças a Deus ele tem sido paciente. Então, nesses poucos minutos, eu gostaria de contribuir mais uma vez na obra do Senhor, lendo o livro de Apocalipse, do capítulo 2, versículo 13. Aqui o irmão Brana pregou aqui a mensagem, a era de Pérgamos, na página 152, que Cristo elogia a igreja. Então, o irmão Brana lê aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 13, que diz aqui, Apocalipse capítulo 2, do versículo 13, diz o profeta ali nessa escritura: Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, retens o meu nome, negaste a minha fé. Perdão. Onde habita, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda dos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita.
Pai, obrigado por tua bondade nesta hora, no teu amor divino em Cristo, nosso Deus bendito. Te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez nesse domingo, representa a ressurreição, praticamente o último domingo do mês de agosto. E agradecemos pela viagem, por tudo que você tem nos feito, e por os lares onde eu ouvi esta mensagem. E abençoe os lares. Se há algum enfermo, necessitado, jovens, adolescentes no colégio, que sofre perseguição por seus caráteres, por viver de vida digna do Evangelho, abençoe cada um deles. Se há algum enfermo, necessitado de emprego, de doença, que estão doentes, precisando de um esforço, que o Senhor possa abençoar cada um deles mesmo. Abençoe os lares, pastores, ministros, e a cada um de nós. Inspira teu servo agora, neste momento que iremos ler a mensagem do profeta de Deus. E se o Senhor desejar que nós usar, estamos aqui a teu dispor. Agradecendo pelo Senhor me perdoar mais uma vez meus pecados e a minha falha, para estarmos aqui, no nome de Jesus, seja eternamente. Amém. Então, meu precioso irmão, eu vou ler aqui a mensagem do irmão Brana. Se der tempo, nós vamos ler algumas outras mensagens. O irmão Brana falando aqui a era de Pérgamos. Pérgamos quer dizer casamento, como nós sabemos. Então, o profeta de Deus aqui diz, Apocalipse 2,13, eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retém o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Eu sei as tuas obras, estas são as mesmas palavras proferidas a cada um dos 7 mensageiros, relativamente ao povo de Deus em cada era, visto que são faladas as duas vinhas, a verdadeira e a falsa. Elas trarão gozo e alegria aos corações de um grupo, porém deve infundir terror nos corações do outro, porque, embora sejamos salvos pela graça, separados das obras, a verdadeira salvação produzirá obras ou feitos que agradarão a Deus. 1 João capítulo 3, 7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a obra justa é justo, assim como ele é justo. Se de algum modo este versículo significa alguma coisa, significa que o homem é o que ele pratica. Tiago 3, versículo 11. Porventura deitar alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Romanos 6, verso 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Mateus 12, 33 ao 35. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas, sendo maus? Pois de que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Ora, se um homem é nascido da palavra, sendo de novo gerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. 1 Pedro 1, versículo 23. Ele produzirá a palavra, o fruto ou obras de sua vida, serão um produto da espécie de semente ou vida que está nela. Suas obras, portanto, serão escriturísticas, ou que acusação está verdade vai ser contra a era de Pérgamos. Lá está aquele incorruptível, e em sua mão a espada aguda de 2 fios. A palavra de Deus é essa palavra. Nos julgará no último dia. Na realidade, a palavra está julgando agora mesmo, porque ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ela separa o carnal do espiritual. Ela nos faz epístolas vivas, lidas e conhecidas por todos os homens para a glória de Deus. Eu sei as tuas obras. Se o homem teme que possa não agradar a Deus, então ele
Então que ele cumpra a palavra. Se o homem tem dúvida se ouvirá essas palavras, vê, está servo bom e fiel, que ele cumpra a palavra de Deus em sua vida. E seguramente ouvirá essas palavras de louvor. A palavra da verdade era o critério naquele tempo. Ela é o critério agora. Não há outro padrão, não há outra linha de prumo. Assim como o mundo vai ser julgado por um só Cristo Jesus, assim também ele vai ser julgado pela palavra. Se alguém desejar saber como está se saindo, que faça como Tiago sugeriu, ódio no espelho da palavra de Deus. Eu sei as tuas obras. Enquanto ele estava ali com a palavra, examinando suas vidas, à luz do plano que ele traçará para eles, ele teve de ser agradado sobremaneira, porque eles, como os outros que tinha passado antes, estava suposto com paciência e perseguição dos injustos, e ainda assim mantendo-se como gozo fiéis ao Senhor, embora às vezes fosse difícil servir ao Senhor, todavia eles o serviam e o adoravam, em espírito e em verdade. Porém, com a falsa vinha não era assim. Aí eles tinham reputado a vida que é edificada sobre a palavra, e agora estava se afastando cada vez mais da verdade. Suas ações davam testemunho das profundezas em que tinha se afundado. Eu estava ontem meditando acerca de pregadores que hoje estão na internet, a baixaria de políticos, pastores, e vendo os comentários do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Veja como Satanás está trabalhando. Veja como ele trabalha. Há tempos atrás, a Rússia e outros demais países estavam repudiando o cristianismo. Como tem esse Maduro aí, né, varrendo, tentando ganhar mídia. O meio de Satanás atrair a atenção do povo hoje não é combatendo bebida, não é combatendo droga, não é combatendo tráfico de adolescente e assim por diante. Isso aí ele perdeu. Isso aí não isso aí é apenas para cada dia mais os povos, com todo respeito. Não concordo, mas não faz para mim nenhuma diferença. Com repórter, mídia. Então isso aí ele só vai dando alimento porque a mídia se alimenta de desgraça, a mídia se alimenta de podridão, mulheres peladas, mulheres nuas. Edir Macedo lutando aí para ganhar em primeiro lugar no Ibope, né? Não sei como é essas coisas. Mas ele não vai ganhar em primeiro lugar de emissora de televisão no Brasil pregando o evangelho. Ele nunca vai fazer isso. Para ele disputar com a Globo, com a Bandeirante, com essas demais emissoras, ele não vai chegar na primeiro lugar pregando o evangelho, pregando a mensagem do mensageiro. Aqui eu tenho aqui a foto aqui do meu profeta aqui, ó. Ele não vai chegar lá pregando essa mensagem aqui. Tá meio aqui por causa da claridade, né? Ele não vai chegar a pregar que essa figura aqui no ombro do irmão Brana que representa a divisa de um comandante, de um oficial-chefe de Estado da nação, é isso que representa a mensagem do irmão Brana. Ele não vai chegar na mídia pregando isso aqui. Não, ele não vai chegar. Ele não vai chegar, nenhuma emissora de televisão, nenhum pastor vai ser famoso pregando, dizendo, olha, eu vou chegar, Deus vai me colocar em primeiro lugar no Ibope, pregando a mensagem do 7º mensageiro que ele enviou para ela de Laodiceia, da qual eu sou testemunha. E aqui eu vou chegar na mídia como comandante-chefe das emissoras de televisão no Brasil.
Não, senhor. Ele não vai fazer isso. Não vai chegar em primeiro lugar. Ele tem que chegar em primeiro lugar como Satanás negociou com ele. Colocando ele ali, mulheres peladas, incentivando o homossexualismo. O irmão te visitando agora Mato Grosso do Sul, ele me procurando como foi que surgiu o homossexualismo. Então, graças a Deus, estivemos explicando para ele ali, segundo a palavra de Deus diz. Ele disse, mas como é que eles se chamavam? Ele disse, no Antigo Testamento, eles eram chamados de homens escandalosos. Homens escandalosos. Vadios. Homens abomináveis. Que cometia abominação. Então, ele me teve procurando acerca de Babilônia, e assim por diante. Então eu disse para ele, Babilônia foi destruída por um motivo do homossexual. Lesbianismo. Ló, que é um tipo de esses pregadores aí de mídia, tentando ganhar o mundo, não ganharam o mundo e o mundo ganhou eles. Você quer saber onde é que está o mundo? É só entrar dentro dessa denominação. Nós queremos saber onde está o mundo. O mundo não está no bar. O mundo não está na cachaça. O mundo não está lá em adultério, essas mulheres, coitadas, que andam pela rua, saem de casa às 6 horas da tarde, chega às 2 horas da madrugada para deitar com qualquer macho. Que homem elas não deitam. O macho, elas também não são mulher. Irmão Brana disse que mulher, mas Jesus chamou Maria de mulher. Então, infelizmente, não estou falando lado de crítica, mas dizendo onde é que está o mundo. O mundo não está lá. Você quer ver onde está o mundo? Entre dentro da igreja, dentro da denominação. Você se senta lá, pregadores, olha no fundo das mulheres, que quando elas sentam, uma das tem que botar uma toalha em cima da perna, que é para poder cobrir a sedução delas. Então aí está o mundo. Porque eles são os pregadores Ló, que rejeitaram o profeta dele rejeitou o profeta dele chamado Abraão, porque Abraão era analfabeto, Sara, velha, então ele achava melhor com a mulher dele, eu não vou ficar com essa mulher velha aí no deserto, meu cabelo empoeirado, sendo que eu posso ser loura, eu posso ter o cabelo queimado. Então, não posso acompanhar essa Sara aí, mulher velha, que uma promessa dela ser mãe, e agora teve que mandar H para uma escrava para deitar. Eu não, meu marido vai ser só seu marido, vai ser só meu marido. Meu marido não vai deitar com outra mulher. Que mulher? Diz que Elohim falou com ela, falou com Abraão aqui, e agora diz que Sara, essa velha, vai ter um filho, e agora como é que ela pode ter um filho, e agora deitando com a escrava? Não, logo vai ser só meu marido. Eu não vou dividir meu marido com mulher nenhuma. Então colocou na cabeça de Ló para ir para Sodoma, para ganhar dinheiro, porque a revelação veio que em Sodoma tinha dinheiro. No deserto não tinha dinheiro, e até hoje não tem mesmo. Não no deserto do Saara, mas no deserto do pecado, do mundo, existe. Então ela achou por bem não aceitar os termos de Abraão. E foi que Ló foi para Sodoma. E agora eu fico meditando, quando os anjos foram para salvar Sodoma, salvar Ló e sua família, então Ló foi querer salvar os anjos. É assim que eles estão fazendo hoje. Deus mandou um profeta para nos tirar da confusão denominacional e nos matar mesmo hoje. E então, aí nós estamos levantando pastor agora para salvar o irmão Brana. Aí eu saí da minha casa para me sentar para ouvir um pastorzinho aqui de fundo de quintal, que teve uma confusão mental, e agora eles estão tentando salvar o irmão Brana, salvar agora o ministério do sétimo anjo, estão tentando salvar agora o irmão José Brana. Então é assim que aconteceu com Ló. Os dois anjos, apesar que eles não eram o anjo, não era Elohim, era o anjo sodomita, mas eles foram numa missão, como diz o irmão Brana, de Billy Graham, Oral Robbins e Taylor Osborne, são homens de Sodoma, tentando seguir, cegando os sodomitas para ver se tiram os Ló lá de dentro. Então, no entanto, foi o que aconteceu ali, de ele pegar ali e tentar salvar os anjos.
E os anjos, não, rapaz, tu está confundindo. Nós viemos diretamente de Elohim. Então nós viemos aqui para te salvar, nós não viemos aqui para tu nos salvar. Bota nas filhas, é assim que as denominações são. A Igreja Católica rejeitou o profeta dessa era, rejeitou os 5 ministérios, 4 ministérios de Elias. Então ela pegou, botou as filhas dela para tentar salvar. Não, irmão, você não vai salvar. A Igreja Católica mandou as filhas se prostituir com Sodoma e Gomorra. Toma-te, Satanás, no nome de Jesus Cristo. A Igreja Católica, que são os tipos de Ló, mandaram as filhas se prostituir, são as Salomé dançando para Herodes, para Pilatos, de saiazinha curta, roupazinha colada nos corpos. A saia está lá no pé. Hoje diz que anda de casa em casa, como testemunho de Jeová. São filhas de Ló, filha de Jezabel, filha de Herodias. Os anjos saíram para pregar Sodoma, para pregar para Ló, não foi para converter Sodoma. Ele mandou, olha, entra tu e tua família, sai daqui, tu. Ele não mandou salvar Sodoma. As igrejas diz que tem igreja missionária, visão de missão, não salva nem a rua que eles moram, nem a casa deles, imagine, visão de missão. É missão mesmo da Igreja Católica de ganhar dinheiro. Então eu fico meditando esses pregadores que dizem que tem o Espírito Santo. Eu estava falando com um cidadão, rapaz, fazendo serviço na casa dele, falando acerca de batismo em nome de Jesus Cristo. Se Jesus disse que maldito é todo aquele que tirar ou acrescentar, Paulo diz maldito é todo aquele que tirar ou acrescentar, e Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Paulo diz que não era para batizar nesses títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, se aparecesse do céu um anjo e pregasse outro evangelho, além do que ele tivesse pregado, que depois se consideraram como maldito, a quando o próprio Paulo foi pregado por Ananias em nome do Senhor. Então fica uma pergunta, um contraste, um paradoxo entre Paulo e Jesus. Porque Paulo era um pecador, Jesus o Salvador. Então Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anos depois, agora Paulo chega batizando, rebatizando discípulos de João Batista. Então Paulo diz, ainda que venha do céu um anjo e pregue outro evangelho, além do que vos tem pregado, seja nato. Gálatas capítulo 1, versículo 8 ao 9. E agora Jesus, no último livro, diz, maldito é todo aquele que tirar ou acrescentar. Então, como é que fica a situação de Paulo e Jesus? Paulo é maldito? Pedro é maldito? Então a igreja casou-se com o Estado. Então, como eu disse, não estou falando mal de Edir Macedo, sim do espírito maldito que está falando dele. Que nele está o espírito de Judas Iscariote. Nele está o espírito de Judas. Aí fica, coitado do reverendo Sila Malafaia, e aí fica, coitado, um jogando piada para outro. Quando foi que Deus chamou pastor, ministro, homem sério? Onde é que Elias estava preocupado? Perdão, o João Batista estava preocupado com os sodomitas, com os pregadores de Ló, com os pregadores de Acabe. Quando era que Micaías estava preocupado com os pregadores de Acabe, ele estava lá esperando, vendo a revelação diretamente do céu. Ele não era citador de versículo. E o que eu admiro no ministério do irmão Brana, o que eu amo no ministério, embora pode ser que eu não seja eleito, mas eu amo no ministério do irmão Brana, porque o irmão Brana não só citava versículo, ele via o que estava por detrás do versículo. Isso é a diferença de um profeta. É que ele não cita o versículo, o que aconteceu, o que está aqui, ele via o que estava, ele via por que aconteceu, ele via aqueles personagens. É diferente de teologia. Eu fico enojado, com todo respeito, Sila Malafaia só fala em nome de teologia, em nome de gia, essas imundícias. Ele só fala em nome de teologia, a teologia da prosperidade, a teologia daqui, a teologia, isso é coisa nojenta. Onde é que tu vê isso na Bíblia? Onde foi que Paulo referiu? Sila Malafaia é um pregador de teologia, isso não tem nada a ver com o cristianismo.
O homem de Deus, desde quando Deus levantou homens para estar combatendo, quem vai para a mídia, quem está usando Bíblia, ele pegou a mensagem e acabou. Para que, diz aqui, retens o meu nome. Página 153 da mensagem era de Pérgamo, diz o profeta. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Eles retiveram naquele tempo, eles estavam retendo. Agora, porém, não com medo fatalística, como homens que vivem vidas estéreis. Eles estavam retendo em sua força, na segurança do Espírito de que eles eram um nele. Eles tinham convicção do perdão de seus pecados e carregavam o nome de cristão em testemunho disso. Eles conheciam e amavam esse nome que estava acima de todos os nomes. Seus joelhos tinham se dobrado a esse nome, suas línguas tinham confessado a ele tudo o que o fazia no nome do Senhor Jesus. Eles tinham proferido esse nome e se apartando do mal, e tendo tomado sua posição, eles estavam agora preparados para morrer por esse nome, estando seguros de uma melhor ressurreição. Eles não estavam preocupados no que o povo pensava deles. A preocupação deles era ser um em Cristo Jesus, como eu quero ler aqui em João, no capítulo João 14, né? João 16. Eu quero ler isso aqui rapidinho aqui. João capítulo 16, do versículo 25, diz aqui, Jesus diz aqui: E disse vós isso por parábolas. Chegará, porém, a hora em que vós não falareis mais por parábolas, mas abertamente vós falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes, e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então veja aqui que Jesus disse vós isso por parábolas. Chegará, porém, a hora em que vós não falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Então veja aqui que Jesus diz aqui que ele não iria mais falar com o seu povo por parábolas. Aí você vê em João 16, versículo 23, que ele diz aqui, no versículo 23, Jesus diz aqui: E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pediste em meu nome, a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora, nada pediste em meu nome. Pedis e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. Então veja aqui que o Senhor Jesus não falaria mais agora com a noiva. O marido, ele não pode ter segredo com a esposa não pode ter segredo com o marido. Como pode as denominações dizer que são esposa de Cristo e, no entanto, nega o nome? Rombrana fala na mensagem comunhão que o lava-pés é a limpeza do Espírito Santo. Então, como pode essas igrejas se intitularem ser mãe e esposa de Cristo, sendo que o pé delas estão sujo, estão com sapatinho bonito, roupas bonitas, mas o pé está sujo. Hoje o pé representa a alma. Por isso que Jesus disse para Pedro: vós está lavado pela palavra. Água da palavra. Uma banda fala água da separação. Não pode, amado de Deus. Você dizer que você é esposa de Cristo e teu pé está sujo, você não pode entrar, você não é nem convidado, imagine esposa. Se para o convidado tinha que ser lavado o pé para entrar nas boldas, para fazer parte
do que o convidou. Imagine a esposa. Imagine a esposa de Jesus andando de saia curta, de calça comprida. Sendo que o apóstolo Pedro refere-se à mulher, às mulheres que fazem parte do corpo de Cristo. Eu vou ler aqui para você, me perdoa porque aqui eu vou ler aqui para você aqui a referência que o apóstolo Pedro fala daqui acerca da igreja, da esposa. Olha a referência que Pedro fala aqui. Quem é essa mulher que Jesus tomou por esposa, está tomando, mandou o eunuco, glória, meu coração chega a estar regozijando aqui. Veja aqui a referência dessa mulher que Pedro fala. Qual é a esposa de Cristo? Qual é a esposa que Jesus vai casar com ela? Qual é a ungida? Porque Cristo quer dizer ungido. Então, para Jesus casar com a sua esposa, ela tem que ser ungida, ela tem que ser Cristo. Ela tem que ser cristã, ela tem que ser uma igreja, uma mulher pura, sem ruga, sem mácula. Ela não pode usar o seu corpo instrumento de sedução para sodomitas. Ela não pode, os pastores têm que ser eunucos, homens circuncidados, homens puros, homens que não podem olhar para ela e coabitar com elas, ter prazer nelas. E ela não pode ter prazer porque ele olha para ela e ele vê nela a esposa do rei, a esposa do Senhor. Pastores, ministros que são chamados por Deus, eles olham para a igreja, para o corpo de Cristo, para a esposa do Senhor, eles olham para ela como virgem pura. Eles não podem, eles são circuncidados. Para isso é que eles recebem bem. Ele recebe bem salário, eles são bem pagos pelo Senhor. Se você ler a história de Salomão, os homens, não se vê queixa daqueles eunucos que eram chamados para cuidar das mulheres do harém. Não se vê queixa deles, eram bem remunerados. As mulheres respeitavam, elas olhavam para eles, eles não podiam andar na igreja de paletó e gravata e fora da igreja sujo. De shortzinho. Não, andaram de camisa do lado de fora, o peito do lado de fora, tatuados. Hoje temos até tatuados. Não tem vergonha de mostrar suas imundícias de tatuagem e nos púlpitos estão pregando. Como é que pode uma coisa? Jesus agora vai casar com uma prostituta, sendo que o próprio João Batista disse para Herodes, não era lícito ela casar com Herodes, porque ela era mulher de Filipe. Como pode? Não pode. Isso aí é antes, não tem lógica. Não tem lógica. Amigos ministros, pastores, não importa o que vocês sejam, não importa o que você é. Você pode citar versículo, capítulo, negócio de gia, e vigia daqui, gia dali, gia daqui. Você é um adúltero. Você está adulterando, incentivando a igreja a adulterar. Ainda bem que a igreja que vocês estão pastoreando, vocês não é a noiva de Cristo. Nem toda a igreja é de Jesus. Eu vendo nosso amigo aí, pastor, brigando com o Edir Macedo, dizendo que ele não fala da igreja, fala que a igreja é de Jesus. Mentira! Ela não é a igreja de Jesus. Elas são virgens loucas. Elas vão ter que passar pela tribulação, elas vão ter que passar por Roma. A noiva de Jesus, vocês não são pastor dela. Vocês não são pastor da noiva. Vocês são adúlteros. Vocês não pode, é proibido. Nós somos proibidos de seres ministros, de seres atalaias, de estar na torre de vigia, vigiando para o diabo não entrar, para que a esposa de Cristo não ande em namoro contra o homem. Nós estamos proibidos disso. Não, Senhor, não se engane. Você está proibido de fazer tal coisa. Você não é eunuco da noiva. Você é um adúltero. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios marido, para que também, se alguém não obedecer a palavra pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra, considerando a vossa vida gasta em temor, e o enfeite dela não seja no exterior, no frisar dos cabelos, no uso de joias, de ouro, na compostura de vestes, mas o homem coberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.
Porque assim se adornava também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas aos seus próprios maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filha, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Entendeu a palavra? O primeiro vigia da igreja chamou-se Paulo, perdão, Pedro. Ele subiu na torre de vigia no dia de Pentecoste e deu alerta para o mundo inteiro. Embora sendo um analfabeto, mas ele tinha uma responsabilidade dada por Deus de estar na torre de vigia e incentivando as mulheres aqui, porque ele era o eunuco circuncidado. Tanto é que ele deixou a própria mulher não para estar coabitando com a esposa de Cristo. Não, ele não deixou a mulher dele, como outros estão deixando por aí, trocando mulher, diz que para fazer a obra de Deus. Não. Ele deixou a esposa dele porque ele achou por bem deixar a família. Ele sabia que a família estava aqui. Jesus foi lá. Quando Jesus curou a sogra dele, então ele viu. Então, se Jesus se preocupou com a minha sogra, então ele se preocupará com a minha esposa. E não se há relatório da mulher de Pedro andando, dizendo que o marido dela tinha deixado ela, e agora Deus ia revelar para ele um outro marido, para ela fazer a obra dele. Não, Pedro sabia, aleluia, isso agora aqui está fervendo no meu coração agora. Pedro sabia, Senhor, se tu te salvou a minha sogra, então minha esposa está na tua mão, então eu vou te seguir. Aleluia. Oh, glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, preciosos amigos, você veja como é o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Então ela não tem nenhum espanto, ela não tem medo. A noiva de Cristo, ela não tem medo, porque Deus colocou os atalaia, os ministros, homens circuncidados. Elas não andam seduzindo, como disse aqui no livro, eu vou ler aqui rapidinho, elas não estão incubadas bem aqui. Vamos dar uma oh, glória, eu estou tão feliz, que Deus seja louvado por isso. Vamos ver aqui, ó. Elas não são isso aqui, ó. Livro de Isaías, do capítulo Isaías aqui, né? Isaías, Jeremias, do capítulo aqui, ó. Isaías. Veja aqui. Perdão, deixa eu ver se é o capítulo 2 aqui, perdão. Perdão aqui. Aqui que Isaías teve aqui a visão das mulheres andando no último dia, cascabelando, dançando. Oh, meu Deus, onde é? Meu Deus, onde é? Vê bem aqui do capítulo. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui todinho aqui. Diz aqui, me perdão, porque eu tenho dificuldade.
Ah, tá, achei aqui. Isaías capítulo 3, eu vou ler aqui do versículo 8. Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para irritarem os olhos da sua glória. E aparecia do seu rosto, testifica contra eles. E publicar os seus pecados como Sodoma, não dissimular, ai da sua alma, porque se faz mal a si mesmo. Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai dos ímpios, ai do ímpio, mal lhe irá, porque a recompensa das suas mãos se lhe dará. Os opressores do meu povo são crianças e mulheres, estão à destra do seu governo. Ah, povo meu, os que te guiam, te engana e destrói o caminho das tuas veredas. Atende bem aqui. O Senhor se levanta para pleitear e sair a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes, e que fostes vós que consumiste esta vinha. Espólio do pobre está em vossas casas. Que tendes vós que ali afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido, e têm olhares impudentes, e quando anda, como que vão dançando e cascabelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá o descoberto a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das línguas e as redezinhas e as luetas, e os pendentes e as maninhas e as vestes resplandecentes, os diademas e os enfeites dos braços, e as candeias e as caixinhas de perfumes e as recardas. Recardas quer dizer brinco. Recardas quer dizer brinco. Os anéis e as joias pendentes do nariz, as vestes de festa, e os mantos e as coifas, e os alfinetes, e os espelhos, e as capinhas de linhos finíssimas, e as toucas e os véus. E será que em lugar de cheiro suave haverá fedor, e por cinto uma corda, e em lugar de crepadura de cabelos, calvície, e em lugar de vestes largas, cilícios, e queimaduras em lugar de formosura. Teus varões cairão a espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão e se carpintarão, e ela se assentará no chão desolada. Então veja aqui no versículo 12, os opressores do meu povo são crianças. Hoje eles estão botando crianças para pregar. Meninos para pregar, repreender anciões. Botando mulheres, chegar no peito do homem assim, tu fez isso, tu fez aquilo outro, dizendo que está cheio do Espírito Santo. Então, o profeta Isaías, João Branco diz que Isaías foi um dos maiores profeta messiânico, porque ele veio o princípio e o fim, 66 livros, diz João Branco. Ele, na mensagem à festa das trombetas, que Isaías escreveu a Bíblia praticamente inteira, 66 livros de Isaías. Então Isaías viu essa cena acontecendo hoje, as mulheres cascavelando, andando nas ruas, na igreja, parece aquelas éguas, potoque, 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 potoque. Eu não sei se Sodoma era cimentada, não sei se Sodoma tinha caçada hoje, mas eu creio que elas estavam na igreja de Ló. Você entra hoje nas igrejas hoje, e aí elas andam, você está ali tentando, e quando elas andam, todo mundo sabe que elas estão andando, cascavelando.
E às vezes eu ando na rua, vejo elas aí, chega a ter até dificuldade, né? Porque as ruas é cheias de buraco, então elas botam um salto, né? E tem até dificuldade de andar. Para que isso, escrava? E você vai pregar o evangelho para elas, vão virar as costas. Porque os príncipes, os anciãos delas, são, eu diz aqui, no 12, os opressores de meu povo são crianças e mulheres, estão à testa do seu governo, que quer dizer a direita, governando, mandando. Ô povo meu, os que te guia, te engana e destrói o caminho das tuas veredas. O Senhor se levanta levanta para prentear e sair a julgar os povos. O Senhor vem em juízo contra os anciões do seu povo e contra os seus príncipes, e que fostes vós que consumiste esta vinha, e o espólio do pobre está em vossas casas. Quem tem de vós que afligir o meu povo e moer as faces do pobre? Diz o Senhor Deus dos exércitos. Dizia ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exalta e anda de pescoço erguidos e tem olhares impudentes, e quando anda como que vão dançando e cascavelando com os pés. Então veja que a igreja de Laodiceia só mudou o nome de Laodiceia para Pérgamos. De Pérgamo para Laodiceia, aonde habita o trono de Satanás. Então no coração desses pastores hoje está o trono de Satanás. No coração dos ministros hoje está o reino de Satanás. O trono, o propiciatório de Satanás, o sacrifício de Satanás, como Putin falando ontem, dando uma entrevista. Hoje estão confundindo religião com Satanás, como diz o apóstolo Paulo. Então nós temos hoje na mídia homens citadores de versículo, capítulo e bababá, e bababá, bababá, bababá. Mas não vive a personagem como William Branham. Eu não me canso de dizer como William Marlon Branham está aqui, ó. Perdão, aqui, ó. Como William Marlon Branham, olha, viveu o personagem. O irmão Branham não só pregou a Bíblia. Olha aqui, ó, meu espelho aqui, ó. Ó, eu não valo nada perto disso aqui. Então eu não posso violar isso aqui. Esse homem aqui, William Marlon Branham, ele não só é citado, não citou versículo, ele vivia os personagens. A escritura estava dentro do irmão Branham. Eu vou ler mais alguns parágrafos aqui, vou deixar amanhã, se Deus nos permitir, à noite estaremos de volta novamente. Então veja aqui. Eu vou ler novamente aqui, aqui. Leva tu contigo o nome de Jesus e Salvador. Leva tu contigo. Aí irmão Branham aqui vai, né? E refere-se aqui no último versículo aqui, na última página, aqui diz aqui. Reteste o meu nome, né? Retens o meu nome. Aí irmão Branham diz aqui. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá conforto, seja no lugar que for, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Então veja aqui. Então onde eles iam, ele levava esse nome. Eles eram batizados e eles não negaram a fé que uma vez foi dada aos santos. Já no segundo século, essas palavras, Pai, Filho e Espírito Santo, significava a trindade para muitos, e a ideia politeísta de três deuses se tornara uma doutrina na falsa igreja. Não demoraria muito até que o nome fosse tirado, como de fato foi nesta era. Em seu lugar, os títulos de único grande Deus substituíram o nome Senhor Jesus Cristo, enquanto a multidão se aprontava, se apostatava e abraçava a trindade e batizava usando
os títulos da divindade. O pequeno rebanho ainda batizava no nome de Jesus Cristo e assim mantinha-se fiel à verdade. Irmão José Brana, eu sei, talvez se eu tenho muito importante, mas que Deus lhe abençoe. Eu vou citar o nome do irmão do irmão Anderson, porque eu tenho grande respeito por ele aqui no Brasil. Para mim é uma pessoa, todos eles, irmão Anderson, irmão Vinícius, irmão Silas, irmão Fábio, são os maiores homens que existem nesse Brasil. Ele só perde para o maior homem, que é o irmão Brana. Mas eles são os embaixadores das Nações Unidas aqui no Brasil. Eles são embaixadores do irmão José Brana aqui no Brasil. Eu não canso de dizer se eu estou errado ou não. Se eu estou errado, então alguns irmãos podem me corrigir. Porque José do Egito, nosso amado José do Egito, que era da tribo de Sem, o semita, que a semente de Abraão vem da geração de Sem, que por isso que eles não creem. Nós vamos chegar nisso aqui. Eu vou entrar profundo agora nessa doutrina da Trindade na era de Pérgamo, se Deus nos permitir. Obrigado pelos nossos irmãos, né, que nos ajudam na oração. Vamos entrar profundamente. Eu sei que é muito grande, eu não tenho cultura, estudo para essas coisas, mas eu creio que o Espírito Santo nos inspirará a isso. Então veja que José tinha seus embaixadores. Hoje nós queremos chegar ao irmão Brana sem passar por José. Vamos dizer que o irmão Brana hoje é a minha opinião, não vou me julgar por isso. O irmão Brana disse que cada pastor tem suas opiniões, seu direito de colocar seus pontos de colocação, desde que eu creio que não afeta ninguém. Mas vamos dizer que nosso irmão Brana hoje é faraó. Minha colocação minha, por favor, não vamos me julgar. E José Brana é o José do Egito. Então nós queremos chegar ao irmão Brana, violando os direitos constituídos pelo ministério do sétimo anjo, que é o Elias do século 21. Não vai terminar o século, a mensagem do irmão Brana só vai terminar quando entrar. Se nós tivermos 20 séculos, 30 séculos, então o irmão Brana é o profeta do século. Me lembro quando aquele irmão falou para o irmão Brana acerca dele, foi tratado no encontro agora em Sarandi, do irmão falando para o irmão Brana, aqui o irmão Brana era aquilo que o irmão Brana falando foi citado não estou a paz ali que ele disse, irmão Brana, isso é o capítulo 23 de Apocalipse. Aí eu guardei no meu coração, se eu estiver errado, Deus tirará de mim, que a Bíblia só tem 66 livros, e 6 é o número do homem, então tinha que ser 67, glória, porque 7 é o número perfeito de Deus. Amém? Diz o profeta de Deus. Então eu fico com o capítulo 23 de Apocalipse, sendo o meu profeta William Mário Branco. Você vê a fotografia aqui e a coluna de fogo no rosto de Jesus Cristo, que diz, irmão Branco, aqui essa peruca branca, é o próprio anjo fazendo a peruca de Jesus. Não é que ele pegou uma peruca como os juízes da igreja, advogados da igreja, quando ia julgar uma causa justa, diz o irmão Branco, então eles colocavam a peruca. Não, os próprios anjos fizeram a peruca do meu mensageiro, do perdão do Senhor Jesus Cristo, os próprios anjos. Olha essa coluna, que coisa maravilhosa, né? Então que Deus seja louvado por isso. Então, nós não podemos chegar, irmão Brana, assim, guardar assim ali no propiciatório, o ancião de dias que está ali agora, guardando o propiciatório, José Brana e Bilipor, 2 anjos de Apocalipse, guardando o propiciatório até a vinda do mensageiro. Meu Deus, se eu estiver errado, me perdoa. Então diz aqui o profeta de Deus, como com tantos desonrando a Deus, convertendo-o em 3 deuses e trocando seu afável nome por títulos, alguém poderia pensar se os sinais e prodígios que acompanham um tão grande nome ainda estaria ocorrendo no meio do povo. Realmente, esses sinais foram poderosos e maravillosamente manifestados, embora certamente não na falsa vinha. Homens como Martim foram grandemente usados e Deus testificou com eles por sinais e milagres e dons do Espírito Santo
esse nome ainda era eficaz, e como sempre foi e sempre será, onde os santos honra através da palavra e da fé. Não negaste a minha fé. Em Atos capítulo 3, versículo 16, quando Pedro foi interrogado sobre como acontecera o poderoso milagre com o coxo, a porta formosa, ele explicou desta forma: e pela fé no seu Jesus nome, fez o seu Jesus nome fortalecer a este outrora coxo, que vendes e conheceis, e a fé que é por proveniente de ele, Jesus, deu a este homem, na presença de todos vós, está perfeita saúde. Veja, aí está o nome de Jesus e a fé de Jesus. Produzirá o milagre. Pedro não alegou que fosse sua própria fé humana, não mais do que alegou que fosse seu próprio nome. Ele disse que o nome de Jesus, usando da fé que é proveniente de Jesus, realizou aquela grande obra. É a respeito desta fé que o Senhor estava falando em Apocalipse 2:13. Era a fé dele, não era a fé nele, porém era a sua própria fé que ele tinha dado aos crentes. Romanos 12:3, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um, segundo o versículo 1, os homens são irmãos. Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. Isto, a fé, não vem de vós, é dom de Deus. E também diz em Tiago 2:1, meus irmãos, notem que ele também está falando a irmãos, não tenhais a fé não em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em exceção de pessoas. Então nós não temos nada. Pastor não tem nada. Que Deus abençoe pastor José dos Santos aqui no Brasil, que tem tomado a sua posição e não negar-te a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe pastor Demontier dos Santos. Engraçado, nós tivemos agora a honra, né, de encontrarmos juntos. Eu estava tão desejando, me fiz de tudo de orelha e Deus foi honrou. Eu não valo nada, mas eu fiquei tão feliz de ver ali o pastor Demontier, um homem, coitado, coitado não, assim no caso, muito tão corrido, mas que Deus conseguiu sentar ele lá e Deus trouxe ele, eu fiquei muito feliz. E foi um momento maravilhoso. E o pastor Valderi, pastor Miguel, ficaram uma bênção ali, foi muito maravilhoso. Que Deus abençoe nossos amados ministros que andam ensinando o rebanho a não negar fé em nós, que estimula a igreja a guardar a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. As denominações têm fé, mas não é a fé de nós, elas têm fé de Sodoma, elas têm fé de Ló de prosperar. Edir Macedo está totalmente, Silas Malafaia, meu amigo, meu companheiro militante nessa fé. Eu jamais sou digno, até mesmo de chamar, você é muito grande, você é um homem teólogo, eu não sou nada. Mas eu lhe digo uma coisa, você não vai impedir Edir Macedo. Edir Macedo, você não vai impedir Silas Malafaia, nenhum desses homens. Vocês não vão impedir um ao outro de ser quem vocês são. Não perca o tempo de vocês estarem combatendo o outro, porque vocês são, eu não vou falar farinha, porque farinha dá saúde, e vocês são, perdão, o ministério de vocês são ministério de fermento, afermentado. Por isso é que vocês dão suco de uva, azedo. O ministério de vocês são ministério azedo. Por isso que vocês dão pão de padaria, porque é ministério de fermento. É suco de uva azedo. Agora, Satanás, se tu quiser me destruir, pode me destruir. São suco de uva azedo e pão de padaria fermentado. Então vocês não vão proibir um ao outro de fazer o que vocês têm que fazer. Porque vocês não têm a fé de nosso Senhor. Vocês têm a fé nele, não a fé dele. Vocês têm a fé do grão de mostarda. Mas vocês não têm a grão de mostarda. Porque o grão de mostarda, diz o profeta de Deus, ele é uma das árvores que é tão pequena a semente, mas tem uma qualidade tão perfeita. E isso vocês não têm.
E não vão ser dados a vocês. A não ser que vocês se arrependam. Volte ao púlpito de vocês e batiza todas as igrejas de vocês, todo o povo de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo e diga para ele que Deus enviou o 7º mensageiro. Aí eu digo que vocês têm a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o ministério de vocês é fermento e azedo, suco de uva. Então você não vai impedir. Deixa de você estar perdendo tempo usando o povo para estar se degradando. Tira a igreja, eu quero ver tu brigar com o Cila Malafaia. É que nem dois jogadores. Vocês estão que nem jogador de futebol. No campo e bate, bababá, porque tem a bola ali, né? Estão aplaudindo ali. Então o diabo vai pegar vocês ali agora. Eu quero ver vocês brigarem no soco. Sai de chega na igreja. Olha, a partir de hoje eu cansei de ser mentiroso. Eu cansei de estar enganando vocês. Agora eu vou tirar o paletó, gravata, rasgar toda essa imundícia de PhD, de teologia, de imundícia disso aí, que aprendeu de fraude, de besteira, de homens que nunca tiveram no nascimento. Então tu vai lá e aí vocês tiram isso aí tudinho, tira a farda eclesiástica de vocês, vão degradar vocês dois. Aí tu monta o canal, tu tem dinheiro para montar, e monta outro canal e vai disputar com o Edir Macedo, com R.R. Soares, com Valdomiro e todos vocês aí. Mas larga de você estar, pelo menos, mentindo para o povo, usando o povo como policial. Tira a farda de um policial, ele não é nada. Ele não é nada. Assim é vocês. Então vocês não vão impedir nada. Porque o ministério de vocês é isso aí. Vocês querem brigar? Deixa você estar usando o povo. Se escondendo atrás de um rebanho. Então, não adianta. Vocês negaram o nome. Vocês não têm a fé de nosso Senhor. Porque o Paulo diz aqui, a fé que Deus repartiu a cada um, segundo o versículo 1. Os homens são irmãos, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto a fé não vem de vós, é dom de Deus. E também diz em Tiago 2:1, meus irmãos, note que ele também está falando a irmãos, não tenhais a fé de não em nosso Senhor, mas é de. Vocês não têm a fé de, vocês têm a fé nele. Por isso que vocês estão brigando. Por isso é que eu fico brigando. Tira a farda de um policial. Aí ele, como é covarde, o homem em si não tem coragem, aí agora fica usando a fé. Degradando. Se escondendo, porque tem uma igreja para proteger vocês. Eu aprendi com o meu pastor, que eu fui gerado no seio dele. Só que não peguei, graças a Deus, não tem nada a ver contra ele, mas também não posso seguir alguns exemplos que ele dá até hoje. Mas, no entanto, tem muitas coisas boas que eu colhi dele e tem me ajudado. Nunca vou ser grande que nele, mas estamos aqui na beirada. Enquanto eles vão pelo meio, são grandes, nós vamos pela beirada. A minha rede é somente 5 braços. Quando eu arrastava camarão com 10 anos de idade, a rede era de 30, tinha rede de 40 braços. Às vezes nós ia uma pulsar e chegava de manhã, chegava na beirada, chegava com 5 quilos, 5 quilos, 6 quilos de camarão. E às vezes eu ia correr de grande, chegava lá sem nada. Então nosso ministério é assim, é pulsar, mas nós vamos chegar lá com os camarão perfeitos. Aleluia. Amém? Então, preciosos amados, tolice. Vamos parar de tolice. Uma coisa é ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês são pastores que têm fé em nosso, não a fé de nós. Porque se vocês tivessem a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, vocês seriam atalaia como Pedro. Vocês seriam atalaia como Pedro. Ensinando as mulheres a não cortarem cabelo. Ensinando as mulheres a não vestir calça comprida, não subirem no púlpito e assim por diante. Então, eu vou terminar esse parágrafo aqui. Diz aqui, página 155 da mensagem A Era de Pérgamos. Nesta era de Pérgamo, onde os homens estavam humanizando a salvação, tendo-se desviado da verdade, que do Senhor vem a salvação, tendo deixado de lado a doutrina da eleição e escancarando a porta da igreja e do seu companheirismo. A qualquer um que apoiasse seus princípios, esqueça a palavra nesta era de rápida
degradação, ainda havia uma minoria que tinha a medida daquela fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E não apenas usara essa fé em atos de poder, porém, resistira aos que ousava dizer que eram salvos, e simplesmente por se unirem a uma igreja, ele sabia que ninguém podia verdadeiramente crer para a vida eterna. E a justiça de Deus em separação da medida da fé do próprio Senhor Jesus, assim como a igreja de hoje está cheia de crentes mentais que aprovam o nascimento virginal, o sangue derramado indo à igreja e tomando a comunhão, de maneira nenhuma são renascidos. Assim também, naquela terceira era, existia o mesmo problema. A fé humana não era suficiente naquele tempo e não é suficiente agora. É necessário que a própria fé do Filho de Deus se derrame dentro do coração de um homem, de maneira que ele possa receber o Senhor da glória no templo não feito por mãos. Esta era uma fé vivo na fé do Filho de Deus. Paulo não disse que vivia pela fé, não no Filho de Deus, era a fé do Filho de Deus que lhe dera vida e o mantinha vivendo em vitória cristã. Eles não negaram que a salvação era sobrenatural, do princípio ao fim. Eles mantiveram viva a verdade de seu nome e sua fé e foram abençoados pelo Senhor e considerados dignos dele. Antipas, minha fiel testemunha. No próximo culto, quando nós vamos falar de Antipas, a fiel testemunha, né? Eu parei aqui na página 155 da mensagem, a Era de Pérgamos. Então nós vamos entrar em Antipas, minha fiel testemunha. Então eu estava falando acerca de vestes, então eu gostaria de voltar ali mais aqui um pouquinho aqui, e para a gente ler aqui, deixar essa escritura aqui do livro de Ezequiel, falando de roupa sacerdotal, de ministro, de homens que se veste numa igreja com dignos homens, sacerdotes, pregando ali, mas que quando chega em casa, no trabalho, tira a bermuda, usa de bermuda, porque o sol está quente. Então é complicado, né? Pregar, trabalhar de calça comprida, porque, enfim, ali não é púlpito. Ali não é púlpito. Eu estou em casa, a casa é minha, eu sou livre para me andar nu, andar de short, de camisa, não tem nada a ver. Mas quando eu chegar, eu sou um sacerdote lá no púlpito. Aqui não tem problema nenhum. Não tem nenhum problema. Mas vamos ver aqui. O que diz a palavra de Deus no livro de Ezequiel sobre veste? Eu vou ler aqui do versículo, se você quiser acompanhar, Ezequiel 44, versículo... vou ler do 6. Eu vou ler aqui do versículo. Se você quiser acompanhar todinho, ele tem 31 versículos. Né? Diz aqui. E dizer aos rebeldes, a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: bastem vós todas as vossas abominações, ó casa de Israel. Porquanto chamastes estranhos, incircuncisos de coração e incircuncisos de carne, para estarem no meu santuário, para o profanarem em minha casa, onde oferecereis o meu pão, a gordura e o sangue, e eles invalidaram o meu concerto por causa de todas as vossas abominações. E não guardastes a ordenança das minhas coisas sagradas, antes vos constituístes a vós mesmos guardas da minha ordenança no meu santuário. Assim diz o Senhor Jeová: nenhum estranho, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário, dentre os estranhos que se acharem no meio dos filhos de Israel. Mas os levitas que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andava transviados,
desviado de mim para irem atrás dos seus ídolos, bem levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo, serão ministros do meu santuário, nos cargos das portas da casa, e servirão a casa, eles degolarão holocaustos e o sacrifício para o povo, e estarão perante ele para lhe servir, porque lhes ministrará diante dos seus ídolos, e servir a casa de Israel de tropeço, de maldade. Por isso eu levantei a mão sobre eles, diz o Senhor Jeová, e eles levarão sobre si a sua iniquidade. E não se chegarão a mim para me servirem no santuário, no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, a santidade da santidade, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometem. Contudo, eu os constituirei guarda da ordem, da ordenança da casa em todo o seu serviço e em tudo que nela se fizer. Mas os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, que guardaram a ordenança do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, se chegarão a mim para me servirem e estarão diante de mim para me oferecerem a gordura e o sangue, diz o Senhor Jeová. E eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa para me servirem e guardarão a minha ordenança. E será que quando entrarem pelas portas do átrio interior, se vestirão de vestiduras de linho e não se porá lá sobre eles quando servirem nas portas do átrio interior dentro da casa. Coifais de linho estarão sobre a sua cabeça, e calções de linho estarão sobre os seus rins. Não se girão, de modo que lhes venha suor. E saindo eles ao átrio exterior, ao povo do átrio exterior, despirão as suas vestiduras com que ministraram e as porão nas santas câmaras, e se vestirão de outras vestes, para que não santifique o povo estando com as suas vestiduras, e a cabeça não raparão, nem deixarão crescer o cabelo, antes, como convém, tosquiarão a sua cabeça. E nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no átrio interior, e eles não se casarão nem com viúvas, nem com repudiada, mas tomarão virgem da linhagem da casa de Israel, ou viúva que for viúva de sacerdote. Então veja que existia a veste que eles, eu vou tratar disso aqui, se Deus me permitir, no outro programa, no outro culto. Que Deus abençoe. Vai nossa saudação cristã, no precioso nome de Jesus, o Filho de Deus. Obrigado por vós que está, ore por nós, pelo trabalho ali na cidade de Ponta Porã, no assentamento Itamaraty. Certamente Deus abençoará você que orará por nós, por esse ministério aqui no Brasil, desses homens, ministros, como eu citei seus nomes. Cito porque para mim é um grande prazer militar ao lado dele, embora não tenha um ministério tão esplendoso como eles têm, mas estamos aqui para colocar pelo menos um tijolo, bater um traço de massa. Então que Deus abençoe cada um de vocês, no nome de precioso de Jesus. Então vamos orar para que Deus possa abençoar. E tudo quanto você fizer por palavra, por fazer em nome de Jesus Cristo. No próximo programa, próximo culto, estaremos tratando sobre Antipas, minha fiel testemunha, na Era de Perlas, da página 155. Que Deus possa abençoar. Vai nossa saudação para todos vocês e vamos orar por você. Pai, a nós que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrar do mal, porque teu é o reino, a glória e o poder para todo sempre. Pai, aí vai nossas orações a teus santos, teus filhos, em todo o Brasil, em todo o mundo, em todos os países, onde está entrando esta mensagem, que tem nos assistido. Abençoe cada um deles, seus lares, que estarão ligando seu computador através da internet. E que os olhos, que seus corações se reflitam, pare mais para refletir. E como foi citado, não veio de mim mesmo, assim eu creio do Senhor,
E abençoa esse culto, abençoa esta oração, abençoa o irmão Brana, abençoa o ministério do irmão Zé Brana nos lares, nas famílias, abençoa o Espírito Santo no lar, na família de cada um dos teus filhos. A promessa que o Senhor deu, nos enviando o profeta Malaquias, o profeta Elias, antes que viesse o teu dia grande do Senhor. Abençoe o ministério do sétimo anjo, abençoe o ministério, todos os ministros, lares, famílias, irmãos, irmãs, pai, mãe de família, cozinheira, seja qual for seus trabalhos, que vão trabalhar no decorrer desses dias, seja na manhã, da terça, da quarta, da quinta, aquelas que estão desempregadas, que estão precisando de um conforto, de um lar no seu lar. Às vezes o marido não compreende o filho, estão plantando, mas que o Senhor acrescente as tuas bênçãos em todos os países, em todo o mundo, em cada lar, seja no emprego, no trabalho, nas ruas, nos carros, em todos os lugares. Pai, eu rogo que as bênçãos do nosso profeta José Brana, que representa a nossa prosperidade, esteja sobre ele, assim como foi a bênção para José, que estava no Egito, no centro da terra ali, no país sede do mundo inteiro, que era ali ao lado de Faraó, sobre a destra de Faraó. Assim também nosso José está no país sede do mundo, que é Jeffersonville, os Estados Unidos da América. Abençoe teus filhos ali em todo o país, em todo o mundo, em Catar, na África, na Alemanha, na Finlândia, em todos os países europeus e países muçulmanos, lares e assim por diante. Cada lar, cada família, nos presídios, em todos os lugares. Eu não posso ir lá, mas o Senhor tem seus atalaias que guardam o propiciatório. Obrigado. Abençoe todos os embaixadores da mensagem em todo o mundo. Abençoe o irmão Anderson, irmão Billy Paul, irmão José Brana, pastor Demontier, pastor Zé do Santo, cada um de teus filhos, pastor Valderi, Miguel, pastor Indy Freire, nosso ancião no Brasil, e todos os teus filhos, irmão Charles, e todos os teus filhos. Abençoe meus filhos, Caleb, Gabriel, Josué. Nós te agradecemos nesta noite. Reflita cada um de nós aquilo que o Senhor quer para nós, que venhamos refletir o Espírito Santo na nossa vida. Abençoe teus filhos ali no assentamento de Itamaraty. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrar-nos do mal. Porque teu é o reino, agora e poder para todos sempre. Em Cristo nosso Deus bendito eternamente. Amém e amém. Que Deus abençoe no precioso nome de Jesus. Até a próxima transmissão, se Deus nos permitir.